Então a gente está aqui na semana 2. Eu gostaria já que vocês já pensassem já no. Embora a gente está no início, a gente está começando a mexer com JavaFX, vocês já podem ir planejando como é que vai ser o projeto de vocês, da disciplina. Então, basicamente, vocês vão ter que pensar em fazer algum cadastro de alguma coisa. Vocês podem, quiser continuar aquela mesma história do livro lá, que a gente estava fazendo na disciplina, pode ser. Quem quiser fazer alguma outra coisa, basicamente o que a gente vai ter que ter é uma janela, pelo menos, e que dentro dessa janela a gente possa fazer um cadastro e mostrar quem já foi cadastrado. Daí a forma de mostrar como foi cadastrado, a gente vai ter duas possibilidades, que vai ser usando essas tabelas aqui em JavaFX, ou usando uma lista. É um jeito mais simplificado de mostrar. Né? Quem conseguir avançar mais, tiver mais facilidade, quiser tentar fazer remoção, a gente pode tentar fazer também. Mas o obrigatório seria fazer um cadastro e mostrar quem está cadastrado. A gente não vai precisar guardar nada em arquivos, nem nada nesse sentido, a gente só vai fazer o cadastro. Quem quiser fazer um programa mais funcional, aí pode tentar fazer armazenamento dos objetos em arquivo binário, que nem vocês já tinham feito antes, né? Na disciplina anterior. E hoje eu vou mostrar alguns exemplos de aplicações, porque a partir desses exemplos vocês vão começar a ver como é que funcionam alguns componentes ali de controle do JavaFX. Então, ao invés de ficar mostrando só como é que eles funcionam basicamente, eu já mostro eles aplicados e vou disponibilizar para vocês esses exemplos aqui, esses códigos. Aqui na sequência a gente vai ver, na próxima aula a gente vai ver como é que eu consigo, a partir de uma janela, abrir uma segunda janela e fazer essa relação entre as duas. Vou fechar aqui. Deixa eu já abrir o projeto do exemplo 1. Então a gente vai ver, vou mostrar um primeiro exemplo no qual eu vou mostrar o uso do text field e do text area, que são para entrada de texto. Então, text field a gente vai ter uma entrada de uma linha só e o text area para múltiplas linhas. Vou falar um pouquinho de tratamento de eventos. A gente já viu basicamente como é que funciona o on-action de botões, né? E a gente vai ver alguns outros tipos de eventos aqui. Depois, no segundo exemplo, eu vou mostrar como é que funcionam alguns outros componentes, alguns de escolha, de poder marcar, desmarcar, como é que a gente consegue aplicar o CSS para mudar o visual da nossa janela e da nossa aplicação. E o terceiro exemplo, que eu vou mostrar mais alguns componentes, então lista de elementos, que é o list view. Esse checkbox e choicebox são parecidos, são bem similares. Combo box, no qual eu tenho, aparece um item, quando eu clico nele aparece uma lista de opções. E o slider, que é quando eu tenho um intervalo ali de valores no qual o usuário pode movimentar um cursor para escolher automaticamente o valor. Então, no JavaFX, a gente tem alguns controles básicos, a gente vai ver alguns deles hoje. Tem outros, por exemplo, o password field é um campo de senha, então ele é basicamente um text field, só que quando a gente digita não aparece o que está sendo digitado para o usuário. Botão a gente já viu, checkbox que é para marcar e desmarcar, itens individuais, o radio button é para marcar, normalmente a gente agrupa eles e quando eu marco um eu desmarco os outros, né, automaticamente, então é mais para seleção individual entre várias opções. Tenho menus, combo box que eu comentei antes, clico aqui e aparecem as opções, um hyperlink para ver links da web, date picker, esse aqui é bem legal, porque é um componente pronto. A gente clica aqui, tipo, o usuário pode tanto digitar a senha, digitar a data, quanto clicar aqui aparece um calendário pequeno ali, ele pode selecionar uma data. Esses aqui são de painéis para adicionar uma barra de rolagem, um scroll pane, automaticamente.
Posso usar um split pane para separar um painel de outro. O slider que eu comentei, que o usuário pode clicar aqui, arrastar e aumentar e diminuir o valor. E o list view, que é uma lista de itens. Tem a barra de progresso, tem outros componentes, né, que a gente pode usar. Color Picker, que é um componente pronto com todas as cores possíveis para o usuário escolher. Independente de qual componente for que a gente for usar, eles são filhos de Node e todo Node vai ter algumas características, como altura, largura, altura máxima, largura máxima. Eles herdam tudo isso dessa classe aqui, Control, que é filho de Node, e todos vão ter características comuns, como, por exemplo, o tooltip. O tooltip text é o quê? É um campo de texto que aparece quando o usuário fica em cima do nosso componente. Então, um texto de ajuda, um texto informativo. Então, a gente pode setar esse cara aqui em qualquer nodo que a gente tenha, desde que vai ajudar o usuário. Então, para que quando eu fico em cima de um componente, apareça um textinho ali para explicar para que serve aquele cara. Primeiro exemplo, que é esse aqui, a gente vai usar um label, que é um texto fixo, é um rótulo, né? Um text field, que é um campo de uma linha só, que vai ter originalmente um textinho ali básico, inicial, que é o digite algo, 3 pontinhos, e um text area para o usuário poder digitar mais de uma linha ali. E, além disso, eu vou ter um botão para sair, para fechar nossa aplicação, vou mostrar como é que funciona isso, e um botão para adicionar o que ele digitou aqui em cima no text area de baixo. Então, deixa eu mostrar aqui, deixa eu rodar ele para antes. Que nem no exemplo de vocês, só vou ter 3 arquivos aqui no meu código, o XML com a nossa janela desenhada. Depois eu faço isso. O nosso controlador e o nosso main que carrega aquela janela principal lá e define algumas características dessa janela. Vou rodar de novo que eu tirei ele de... Foi. Então o comportamento é esse. Esse aqui é um rótulo fixo, vai ficar ali parado. Eu fiz um evento aqui para quando eu clicar em cima do... Eu vou mostrar depois. Quando eu clicar em cima, ele apagar o conteúdo atual do texto. Então, escreva alguma coisa, adiciono, escreva alguma outra coisa, adiciono. Então, toda vez que eu clicar aqui em cima, ele vai apagar. E toda vez que eu der um adicionar, ele vai, a partir desse evento do botão, vai dar uma append no TextArray. TextArray é editável, né? Uma dica aqui, vocês podem, por exemplo, vou abrir no CineBuilder isso aqui. Por exemplo, digamos que eu não queira que o TextArray aqui seja editável, né? Basta eu desmarcar isso aqui. Editable. Então, se eu desmarcar esse checkbox aqui deixa eu salvar aqui. Se eu marcar isso aqui no CineBuilder e eu voltar lá para o nosso... cadê a TextArray? Tá aqui. Será que ele fez? Cadê? Que estranho, não mudou nada. Tudo bem. Vamos rodar de novo. Vamos ver se ele deixa eu editar. Agora ele atualizou. Aqui, ó. Ele botou essa propriedade aqui de editable false. Então, se a gente rodar de novo aqui, isso serve para qualquer componente de texto, né? Se eu não quero que o usuário consiga colocar algum texto ali, eu quero só mostrar para ele alguma coisa, aí ele não vai conseguir digitar. Posso tentar digitar, não vai. Aqui, como está editável, aí não tem problema nenhum. E o sair, que é para fechar a nossa janela. Vamos olhar então como é que funciona isso aqui. Então, a gente vai ter primeiro o nosso código main, é o principal, que carrega nosso arquivo XML. Esse aqui é o nome padrão quando vocês criam um projeto, mas vocês podem mudar isso, não tem problema nenhum. Então, aqui a gente carrega, cria a cena, você tem a cena de um show, nem mudei característica nenhuma aqui, não coloquei o tamanho da janela, ela vai com padrão. Lá no nosso XML, algumas coisas que a gente precisa colocar, como o método do botão para sair, que eu preciso implementar esse método lá depois, que recebe o action event. Aqui a mesma coisa para o adicionar, então tem que botar esses dois on actions para ele
fazer funcionar a minha janela. E os FXIDs tanto do text area para eu adicionar um texto, quanto text field para receber o texto. Originalmente a gente tem aquele texto básico ali que é digite algo, por isso que já está o campo text aqui com alguma coisa. E lá no nosso controlador eu preciso declarar, lembrando que a gente sempre tem que colocar na linha anterior o arroba XML, do text field, que se chama text field, nada original, e do text area, que também se chama text area. Então aqui a gente tem os dois caras aqui que a gente vai pegar a informação e adicionar nova informação. Tem os dois eventos, então tanto de adicionar, dar o append, quanto de fechar. Se vocês quiserem fechar a aplicação de vocês, vocês podem chamar dessa classe aqui platform, o método exit. Então aqui a gente está fechando a nossa aplicação. Se vocês tiverem múltiplas janelas e vocês chamarem isso, ele vai fechar tudo. Aqui no caso do append, eu só pego minha área, minha área de texto ali maior, de múltiplas linhas, chamo o append text para adicionar ao texto já existente. E o que eu pego? Pego o conteúdo atual de um getText do meu campo de texto, de uma linha só, pego o que o usuário digitou, junto com um /n para ele dar um enter, para não ficar grudado ali no final. E é isso. Como a gente, aqui no controlador, a gente implementou essa interface initializable, eu consigo reimplementar esse método initialize aqui, comentei na última aula. Então aqui a gente vai ter qualquer coisa que eu queira configurar antes do usuário ver a janela. Um evento que eu fiz aqui foi, a partir do meu campo de texto, text field, eu usei aqui uma expressão lambda para setar o evento de mouse, quando alguém clicar em cima, e vai fazer aquele comportamento de apagar o texto atual. Então aqui eu vou receber, em vez de receber um action event, eu vou receber um mouse event. E aqui, desse evento aqui eu poderia obter, por exemplo, se o usuário clicou com o botão direito, esquerdo, foi um duplo clique. A gente pode obter alguma informação aqui desse objeto aqui. E aí eu fiz o quê? Eu peguei o meu text field, o atual, e dei um set text para limpar. Como eu setei aqui no initialize, toda vez que eu correr esse evento, ele vai limpar. Então a gente tem essa possibilidade, usar uma expressão lambda no initialize, com set on mouse event, set on action, que é esse cara aqui, essa opção, sempre no initializable. Tem a outra opção que a gente já estava vendo antes, que é usar o FXML lá e colocar o nome do método que eu vou implementar no FXML e implementar ele lá no controlador. E fazer também essa relação aqui, ó. Então eu posso fazer esse aqui é meio que uma mescla dessa opção 1 e da opção 3. Então a opção 3 é o tradicional que a gente estava fazendo antes. A opção 1 é essa aqui, de implementar no initializable com expressão lambda. E essa outra que é implementar o método comum, não botar o @xml, então é como se fosse um método simples, e depois fazer essa relação aqui no initializable para dizer que toda vez que der um action nesse botão especificamente, vai chamar esse método aqui. E assim, vocês podem implementar do jeito que vocês quiserem. Quem quiser sempre usar desse jeito funciona, quem quiser sempre usar do jeito que a gente estava vendo na última aula, funciona também. Dúvidas até aqui, pessoal? Só eu não entendi muito bem a diferença entre a opção 1 e a opção 2. Então, a opção 1, deixa eu mostrar aqui no código. Controlador. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. O que acontece? Aqui é a nossa opção tradicional, né, que eu mostrei na última aula. Ou seja, a gente pega lá no FXML, né? Cadê aqui o nosso botão? Aqui. E aqui a gente coloca a relação, né? Já faz aqui, diz, toda vez que alguém usar o onAction, fizer uma ação em cima desse botão aqui, vai ser chamado esse evento. Quer dizer, vai ser chamado esse método, que está lá no nosso controlador. E o que faz a relação entre esse arquivo e o outro é essa anotação aqui, @xml. Então, se eu tirar esse @xml daqui, eu já não tenho mais a relação com o arquivo, porque já ficou em cinza ali. Porque é como se eu não estivesse usando esse método aqui. Então, ou eu faço como estava agora, deixo o @xml, faço o tradicional ali. Essa seria a nossa opção 3, na realidade.
que é o que a gente estava fazendo até agora. Já a opção 2, que é esse cara aqui, eu tiraria o arroba XML, não colocaria isso aqui no XML aqui, então não tenho relação nenhuma com isso. Mas aí lá no nosso controlador, isso aqui é um método comum, tá? Como qualquer outro método. Aqui no Initializable, eu vou pegar o nosso botão. Eu vou fazer aqui. Ok. Botão.set connection. E aí eu tenho que fazer esse cara aqui, ó. This. Para dizer, na minha classe, eu vou chamar esse método aqui que está ali em cima. Então, essa possibilidade, que é a opção 2, e aquela que é a opção 3, fazem a mesma coisa. A única diferença é que eu não estou escrevendo lá no XML. Eu estou fazendo isso direto aqui como método auxiliar só. Entendi isso. Vou voltar para o tradicional aqui. Então tem que botar o arroba XML, aqui tem que voltar para o connection. Tor, Diga. essa função initial... Volta lá, peraí. Volta lá no projeto. Beleza. Essa função initializable, ela existe porque lá no main, tu colocou implementos, não sei o quê. Aqui em cima. Aqui eu disse que eu estou implementando essa interface, né? Então, sempre que vocês criarem um controlador, é bom fazer isso aqui já. Dar um implement initializable, aí ele vai reclamar, vai dar um erro, vai dizer, não, mas tu ainda não está implementando esse método, que é obrigatório. Porque lá nessa interface aqui, ó, deixa eu entrar aqui. É uma interface que a gente viu na última disciplina, e esse cara aqui tem que ser implementado toda vez. Então, quando eu criar um controlador, já dou implement initializable, que aí eu vou precisar implementar esse método aqui, porque esse método aqui dentro vai estar tudo que eu preciso configurar antes que o usuário veja a janela e consiga interagir com ela. Então, por exemplo, se eu precisar carregar e colocar alguma informação na janela, preciso fazer aqui. É tipo uma configuração da janela. Entendi. Mais alguma questão, pessoal? Desse primeiro exemplo? No segundo exemplo, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu ver, já tenho ele aqui. Show. Tá. No segundo exemplo, eu vou mostrar mais alguns componentes. A gente vai continuar tendo o text area aqui para eu mostrar o que está acontecendo, né? Toda vez que eu fizer alguma interação, eu vou escrever aqui o que está acontecendo. E aqui eu tenho um radio button com várias opções, 3 opções. Eu quero que o comportamento dessa janela aqui, quando eu clicar em um, ele desmarque se tivesse algum outro marcado. Quando eu clicar na opção 2, desmarque a 1 e a 3 e assim vai. Então, eu vou mostrar para vocês que para ter esse comportamento aqui, a gente precisa usar essa classe aqui, ó. E a gente precisa usar ele para agrupar ele. Então, se eu não fizer isso, e eu só criar os radio buttons, que são esses componentes aqui, ele vai, se eu marcar vários aqui, ele vai ficar marcado. Então, tem essa questão. Aqui eu vou mostrar um outro componente que é o choice box, que é para várias opções, a partir de um componente só. Como é que a gente preenche ele, coloca as opções ali, que a gente vai fazer isso no Initializable. Como é que a gente fecha a janela de novo, de uma forma diferente. Então, eu vou mostrar uma segunda opção para fechar a nossa aplicação. E toda vez que eu der um OK, ele vai adicionar a informação que está selecionada aqui dentro. Vamos ver funcionando. Deixa eu ver aqui. Vamos executar. E eu vou mostrar também o CSS, né? Como a gente aplica dois CSS diferentes. Esses meus dois CSS não estão muito diferentes, tá? Mas muda pelo menos o fundo aqui para branco, muda alguma coisinha. Beleza, tá aqui. Inclusive aqui tá diferente, ó. Tô aplicando um CSS diferente do exemplo aqui. Aí eu tenho dois arquivos de layout ali de CSS, e aí se aplicar um fica assim, se aplicar o outro fica assado. Deixa eu ver aqui, então, eu tenho nossos radio buttons, né? Toda vez que eu clicar em um, eu fiz um evento ali para mostrar isso no nosso text area. E toda vez que eu selecionar aqui no choice box uma outra opção e der OK, ele vai mostrar tanto o choice box escolhido quanto o nosso radio button. Então aqui é a mesma coisa. E assim vai. Esse é o comportamento que eu queria aqui. Quando extrapola a janela, o próprio text area já adiciona essa barra de rolagem aqui. E é isso. Vamos ver o código agora. Aqui. Mostrei. Então aqui, ó,
eu sempre destaco isso aqui, né? Cuidado quando vocês forem importar as classes, né? Vocês vão começar a digitar o código para não importar desse cara aqui, né? Do AWT, porque normalmente até o próprio Java coloca como primeira opção, como é mais antiga a classe, mas tem o mesmo nome. Então, por exemplo, Radio Button é uma coisa que existe lá na AWT, mas é uma outra classe, tem o mesmo nome, mas aí, se vocês importarem da AWT esse cara aqui, inicialmente não vai dar erro, porque é uma classe, mas quando vocês forem rodar vai dar um erro bem estranho e vai ser difícil de descobrir qual é o problema, né? Então cuidem para quando vocês forem importar, sempre importar do pacote da biblioteca JavaFX. Então nesse exemplo, de novo, botar tudo que é FXID, todos do Radio Button, do Choice Box e do Text Area, todos os componentes que eu vou precisar interagir. Isso pode ser feito tanto no Cine Builder quanto aqui, né, editando no próprio IntelliJ. Aqui eu estou fazendo a relação dos Radio Buttons com os FXIDs deles lá do FXML. Então tem que ser exatamente o mesmo nome que está aqui, tem que estar aqui no controlador. Eu preciso fazer a relação aqui do @fxml para fazer a ligação desse arquivo .java com o nosso arquivo FXML. E aqui eu fiz para me facilitar minha vida, depois eu vou mostrar por quê. Eu fiz uma lista, uma relist de objetos Radio Button para agrupar esses três caras nessa listinha aqui. Eu vou adicionar eles três nessa lista lá no Initializable depois. Porque aí depois, qualquer interação que eu precisar fazer, eu não preciso testar um a um aqui deles, né? Eu posso ir lá e percorrer a lista. E o Toggle Group, que é aquela ideia de agrupar eles para que eles tenham esse comportamento de quando eu marcar um, ele desmarcar os demais. Depois, criei um Choice Box. O Choice Box, quando vocês declaram ele aqui, ele é parecido com a relist. Então, vocês têm que dizer aqui entre menor e maior que tipo de objeto que tem lá dentro. Aqui vai ser de texto, porque é uma coisa bem simples. Mas vocês podem ter, por exemplo, um choice box de alunos. Aí, dentro de cada opção ali, vocês podem ter um objeto aluno. Pode ter um choice box de livros. Aí vocês teriam ali, em vez de string aqui, vocês teriam a classe livro. E aí, conforme o cara escolhe ali, por exemplo, um aluno ou um livro, vai vir um objeto completo com tudo que é atributo daquele livro, com as características todas ali para poder usar ele. Só que toda vez que a gente usar um choice box, a gente vai precisar ter um observable list junto. O que seria o observable list? Seria um array list, então o mesmo comportamento que eu teria do array list, que a gente viu na última disciplina, só que eu preciso ter esse observable list porque ele é específico do JavaFX. E toda alteração que eu for fazer, quero adicionar um novo elemento na lista de opções, quero remover, quero descobrir alguma coisa, percorrer a lista para descobrir alguma coisa, eu vou sempre usar esse cara aqui, o observable list, que eu chamei de escolhas. Depois eu vou mostrar no Initialize como é que a gente faz a relação entre esses dois componentes aqui. Então a gente não vai mexer especificamente no choice box, a gente vai sempre alterar e pesquisar no escolhas. Toda alteração que a gente fizer em escolhas vai refletir automaticamente no componente gráfico do choice box. E a gente tem também o text area tradicional. Aqui o nosso método initialize deu uma engrossada aqui, porque a gente tem que fazer uma série de configurações nessa janela. Então, inicialmente, o que a gente tem que fazer? A gente vai criar a lista. Então, criei a lista de opções que eu falei antes para agrupar eles. Então, somente para eu facilitar minha vida depois, adicionei eles os três. Então, exatamente como a gente trabalhava com a relist lá na última disciplina. Aqui eu criei o toggle group, que é para ter aquele comportamento lá de marcar um, desmarcar os demais. E a única coisa que eu tenho que fazer com o toggle group é o que está nessas linhas aqui na sequência. Então, para cada radio button que eu tenho ali de opção, eu estou dizendo que o toggle group que vai agrupar e manter esse comportamento vai ser o mesmo objeto para os três. Então, é isso que eu estou fazendo aqui na linha 34, 36 e 37. Essa linha 35 é só para marcar que inicialmente vai ser o radio 1, primeira opção marcada quando o usuário abrir a janela. E para esse comportamento aqui de marcar um e desmarcar outro, só tem que fazer isso. Só. Não vou precisar mais fazer mais nada. Então, que mais? Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou adicionando um listener. Isso aqui é mais ou menos o que acontece quando a gente faz o set on action lá no botão. Só que aqui, como é um... Alguém escreveu alguma coisa. Tranquilo, Eric. Sem problema.
Aqui, como ele é um componente diferente, e a gente tem esse toggle group para agrupar todos eles, a gente vai tratar o evento somente nele. E aí ele vai acabar trabalhando com os 3 que eu já adicionei dentro desse grupo de Radio Buttons. Então, o que acontece aqui? Eu peguei a minha propriedade aqui de toggle group selecionado e adicionei um listener. O que é um listener? É alguém que vai ficar esperando ali o evento acontecer. Então, quando alguém clicar em algum dos Radio Buttons, o que vai ser executado é o que está na linha 3940 aqui. Aqui eu recebo como parâmetro de entrada o meu objeto mesmo, que eu não vou usar aqui, o valor antigo, quem estava selecionado antes, e quem foi selecionado agora. Ou seja, se tivesse marcado o Radio Button 1 antes e o usuário foi lá e marcou 3, aqui vai aparecer, vai vir como informação que o primeiro é o que estava selecionado, e aqui vai vir que o terceiro foi selecionado agora. Então, como é que eu pego agora, descubro quem que foi escolhido agora? Então, o que eu faço? Pego, a partir desse método aqui, getSelectedToggle, o radio button que foi selecionado agora, por isso que eu estou fazendo esse cast aqui, e a partir desse cara eu dou um getText. Aí eu pego a informação que foi selecionada lá, nesse caso aqui, cadê a imagem do negócio? Opção 1, opção 2, opção 3, vai depender do que foi selecionado ali. E depois eu pego o meu textdiary e dou um append text para adicionar que a opção foi selecionada. Então toda vez que a gente, deixa eu executar aqui, toda vez que eu seleciono um dos radio buttons, esse evento vai selecionado, é executado aquele código aqui e é dado um append text no nosso textdiary. Aqui, então, finalmente, toda vez que a gente for usar, a gente vai ter uma aula depois especificamente sobre coleções, né, do JavaFX. Mas, inicialmente, a gente vai usar esse Observable List, que é como se fosse o array list lá do que a gente usava antes para coleções normais. Como é que eu crio esse cara? Então, eu já declarei lá no início da classe, e aqui eu estou criando ele, assim, para criar um vazio, eu sempre uso a classe fxCollections, e esse método aqui estático chamado Observable Array List. Então, aqui eu estou criando um array list observável. Esse observável que significa que ele pode ser usado diretamente como componente gráfico. Então aqui eu estou adicionando as opções. Ó. Então, como é de strings, só dou um add de cada opção que eu quero. Se fosse um choice box de alunos, por exemplo, ou de livros, eu ia ter que instanciar os objetos aqui. Cada objeto que eu queria, que eu quero mostrar como opção. Então, por exemplo, eu ia ter que dar um new aluno aqui, ou um new livro, ia ter que passar os atributos, as informações. E, importante, quando eu tiver um choice box, um combo box, e eu usar esse tipo de objeto inteiro lá como opção, o que vai aparecer para o usuário ali na opção é o toString do método, da classe. Então, o modo como vocês implementam o toString lá na classe livro, na classe aluno, vai ser o modo que vai aparecer lá para o usuário nessa lista. E essa aqui, na linha 46, é onde a gente faz a relação entre o choice box, que é o componente gráfico lá que aparece para o usuário, e a nossa lista observável, que nesse caso aqui eu chamei de escolhas, né? Então, esse método aqui, setItems, é que faz essa relação entre o JavaFX e o meu código do controlador. E aqui eu usei o getSelectionModel para selecionar originalmente o índice 0. Então, o primeiro cara que eu adicionei, que eu escolho é 1, quando o usuário abrir a janela, vai aparecer ele como selecionado, que é parecido com o que eu fiz aqui para o Radio Button aqui. Quem tem dúvida aqui, por enquanto? Dessa parte do initializable aqui? Nobody. Que mais? Eu implementei os dois métodos, do onAction de cada botão. Aqui, ó, importante, eu fiz um jeito diferente, em vez de dar o platform.exit ali na hora de fechar, que era o do exemplo anterior, eu tenho essa possibilidade aqui também, que é o quê? Pegar qualquer componente que eu tenha FXID declarado lá no início da classe, eu peguei o text field, não, text area aqui, chamado texto, e aqui dele eu posso obter a cena, onde ele está dentro, e dessa cena, qual é o state que ele está. Então eu chamo getWindow para pegar o state, como ele é um método genérico, tem que fazer o cast aqui para state, salvo isso numa variável state, e aí chamo close para fechar o meu state, a minha janela. Então, isso aqui funciona da mesma forma como aquele código anterior lá, platform.exit. E o OK, eu vou sempre dar um append no text area do que foi selecionado atualmente,
do nosso choice box. Então, pego o meu modo de seleção e dou um get selected item. E aqui está o que eu tinha comentado por que eu criei uma lista lá de opções de radio buttons. Por quê? Porque aí eu não preciso fazer um if para cada um dos radio buttons que eu tenho. Aqui eu tenho 3, né? Até não ficaria tão difícil de fazer, mas se eu tivesse vários, 10 radio buttons, eu ia ter que fazer 10 ifs. Então, por isso que eu adicionei numa listinha. E aqui eu estou fazendo um for each para percorrer cada um dos radio buttons. Então, ele está vendo. Se esse cara atual foi selecionado, vai começar do 1, né? Primeiro foi selecionado, não foi, então vai para o próximo. Segundo foi selecionado, foi. Se foi selecionado, dou um get text para pegar só o conteúdo daquela opção, dou um append text para adicionar isso no texto e dou um break. Por que eu dou o break aqui? Porque se um deles está selecionado, os demais não estão, né? Então não preciso ficar testando os próximos. E é isso. Deixa eu ver aqui. Ok. A história do CSS. Então, como é que a gente pode adicionar ali? Na hora que a gente carrega lá no nosso código principal, assim, o CSS vocês podem aplicar para um componente específico, isso lá no Initializable, por exemplo, no controlador. Podem aplicar usando o arquivo para toda a janela, que é o que a gente está fazendo aqui. E aqui eu setei o título da minha janela, a partir do state. Setei aqui a propriedade do tamanho, largura e altura. E aqui na linha 20 que eu estou alterando o CSS. Então, quando a gente executa aqui, ó, sempre a partir da cena. Estou no meu main, eu usei o layout 2, né, para executar. Se eu usar o outro arquivo de layout que eu tenho aqui, não vai mudar muita coisa, mas... Antes ele estava com fundo branco, né, no meu painel. Agora vai ficar com fundo cinza. Jesus. Vai ficar com fundo cinza, se a gente voltar para o 2 aqui. E aí vocês podem alterar uma série de configurações, podem pegar um arquivo CSS específico na internet, com um layout já definido, os componentes, né, com uma corzinha bonitinha, aplicar na janela de vocês. Então, sem praticamente alteração nenhuma, é só essa linha que vai mudar. Ele consegue mudar drasticamente ali o nosso visual. Setei a cena, fiz o tradicional, e aqui eu dei um set resizable false. O que faz isso? A partir do meu stage eu estou dizendo que a minha janela não pode ser redimensionada, então o usuário não vai conseguir pegar aqui no canto e mudar, fazer isso, alterar. Isso facilita a minha vida caso que pode acontecer de usuário, cada computador que cada usuário vai abrir, pode mudar drasticamente a resolução da tela, então se eu arrastar e aumentar muito os componentes, dependendo do jeito que eu organizei eles, pode ficar meio desconfigurados. Então quem quiser fazer isso aqui, sabe que vai ficar fixo ali e vai ficar bonito já a janela sem precisar alteração nenhuma. Esse código aqui eu botei mais por curiosidade, tá? O que acontece? Quando eu executo aqui, vamos ver se funciona isso aqui. Não está funcionando muito bem aqui, mas tudo bem. Eu acho que é por causa do Mac, mas a ideia desse código aqui, dessas 3 linhas, é que ele abra no meio da janela. Então, eu estou pegando as proporções. Esse objeto aqui, retângulo 2D, está pegando os limites da minha janela, ó, do meu screen. Então, aqui ele está pegando, por exemplo, 800 por 600, 1200 por 800 e assim vai. Então, dependendo da resolução ali da nossa tela, aqui eu estou pegando, estou diminuindo o tamanho da minha janela, do tamanho total que eu tenho da tela, e estou dividindo por 2 para ir para metade. Então, aí ele vai conseguir botar bem na metade, tanto na largura quanto na altura, e vai botar no meio ali. Aí eu uso esses métodos 7x e 7y para definir qual é a posição horizontal e vertical no plano cartesiano ali. Se eu não quiser fazer isso aqui, também é só uma frescurinha a mais ali que dá para fazer. Aqui, bom, o arquivo CSS de vocês é sempre alguma coisa parecida com essa, né? Aqui eu vou ter sempre algum tipo de componente, por exemplo, aqui eu estou usando qual vai ser o comportamento do choice box quando alguém passar por cima. Então, aqui as características do radio button. Então, basicamente é isso que eu estou fazendo aqui, né? Quando o radio button estiver focalizado, vai mudar a cor de fundo e assim vai. São características visuais, né? E aqui, modificações do outro CSS. Perguntas aqui, pessoal, por enquanto?
Nenhuma dúvida nesse exemplo aqui? Por enquanto tá tranquilo, só. Beleza. E por fim, para ver mais alguns componentes, terceiro exemplo, a gente tem um list view, que é uma das possibilidades que vocês vão ter lá para mostrar quem já foi cadastrado no projeto de vocês final ali da disciplina. Quem quiser fazer uma coisa mais elaborada, a gente pode usar uma tabela, que aí a gente vai ter uma aula específica só sobre isso, né? Ela é um pouquinho mais complicada de usar, o list view é mais simples. Essa forma que aparece aqui dos objetos, aqui a gente tem uma classe person, de pessoas. Então a gente cria a classe antes, faz getSet, faz o tradicional lá, construtor. E a forma que vai aparecer aqui, primeiro, segundo nome, se eu quisesse fazer uma característica diferente aqui para representar, vai ser de novo o nosso toString. Então, conforme eu implemento o toString, vai ser o jeito que vai aparecer aqui o nome da pessoa no meu list view. Tem o botão clássico, checkbox é parecido com o radio button, mas normalmente a gente usa checkbox para ter um comportamento que eu possa marcar vários. Então, diferentemente do radio button que eu agrupei lá no toggle group, aqui normalmente quando eu uso checkbox é para marcar mais de um, né? A gente não precisa se preocupar muito com o comportamento dele. Só ver se ele está selecionado ou não. A gente tem um método específico que retorna um boolean ali, um verdadeiro ou falso, para ver se ele está marcado ou desmarcado. Combo box, que é bem parecido do choice box, que um hyperlink, um slider, que a gente pode, o usuário clica e arrasta, e todas essas alterações aqui de ação, eu estou refletindo aqui no nosso text area aqui embaixo. Então aqui, por exemplo, o cara seleciona um novo valor aqui no list view, aí ele vai mostrar quem que foi selecionado, o slider, alguém clicou aqui e alterou, ele vai mostrar o valor atual, como o box clicou aqui e selecionou uma outra opção, ele vai mostrar também, e assim vai. Então, deixa eu executar ele, né? Vou mostrar aqui. Exemplo 3. Então aqui, cliquei no botão, que é o evento de ação, selecionei alguém na lista, no list view, marquei, ó, eu selected bem como true, desmarquei ele bem como false. Aqui eu não botei um principal aqui, então ele fica vazio inicialmente. Marquei alguém, marquei minha outra pessoa, ele vai mostrando aqui a ação de evento. Cliquei no hyperlink, arrastei e alterei ó, o valor do slider e digitei alguma coisa, aí ele vai colocando o texto atual lá que está dentro do text field. Vamos ver como é que a gente implementa isso. Primeira coisa, lá no Initializable, para tratar o checkbox, eu peguei o meu FXID do checkbox, que está definido no início lá do controlador, com @xml de novo, e usei o setOnAction. Então, um evento de checkbox é exatamente a mesma coisa que acontece com o botão. É um onAction. Então, aqui eu vou receber um evento, e aí eu vou pegar o meu checkbox e chamar esse método, e select. Ele vai me retornar um true or false, e aí com isso eu vou saber se está marcado ou desmarcado lá esse checkbox aqui. No caso do combo box, ele é bem parecido com o choice box, praticamente igual. Então eu preciso dizer que tipo de objeto que eu vou ter aqui, ó. Antes era de string, né, o nosso choice box. Aqui eu vou ter uma lista de pessoas, então eu tenho que ter a classe person antes. Se a gente olhar no código aqui, ó. Eu tenho a pessoa, que é a classe, com getSet, com toString. O toString que eu comentei é assim que vai aparecer para o usuário, lá no list view. Então se a gente alterar para isso, vai aparecer esse hífen no meio ali na hora de mostrar no list view, no combo box. Só tem uma característica diferente aqui que você tem que fazer. É importante se acostumar com isso. Para o JavaFX, em vez de botar string, por exemplo, float, double, tem que botar string property ou float property, double property, tem que usar isso. E aí na hora de dar o get, mas isso vocês olhem com calma no exemplo, é sempre a mesma coisa aqui. Aí vocês vão pegar o componente, dar um get, aqui o jeito de usar é exatamente igual, set bem parecido. Então é só porque se a gente não fizer dessa forma, ele não consegue fazer essa relação lá no nosso JavaFX. Mas não muda muita coisa, tá? É só mais o jeito de que cria aqui no construtor. Voltando. Tá. E eu preciso ter um observable list associado, da mesma forma que eu tinha lá com o choice box, de pessoas, crio ele vazio. Se eu quiser criar ele direto aqui na hora que eu declaro, posso também.
No exemplo anterior eu criava no Initializable. E na hora de adicionar ele no Initialize, eu já instancio pessoas aqui, ó, dou um new person para cada um que eu quero criar, já dando um add nele, adiciono ele na lista de pessoas e faço a relação entre o meu observable list com o meu combo box. Isso aqui eu vou pular, tá, pessoal? Isso aqui é só é um jeito de mostrar, o jeito que eu quero mostrar ali quando não tiver selecionado ninguém. Então, pô, vou setar o texto como nulo, ou como quando tiver, eu vou mostrar isso aqui. Se eu não implementar esse factor aqui, ele vai mostrar do jeito que eu botei no toString. Então, não precisa se estressar com isso aqui. Botei mais por curiosidade. Mesma coisa aqui para o convert, o mesmo esquema. E no evento do list view, a gente vai criar ele, vai ter que ter uma lista associável, observável também, aqui. Se a gente quiser usar a mesma lista para os dois, para o combo box e para o list view, se for o mesmo tipo de informação, a gente pode também. Então aqui eu instanciei, que eu fiz separado, então fiz dois list views, observable lists diferentes, adicionei os objetos, dei o set items, fiz a relação, e aqui embaixo, ó, pessoal, parecido com o que eu fiz lá para o componente do toggle group, para os radio buttons, aqui eu também estou adicionando um listener para toda vez que eu selecionar um novo elemento do list view, eu fazer o que está dentro da implementação. Só vou mostrar o que foi. O evento slider é parecido também. Um listener, adiciono um listener, recebo um valor antigo e um novo valor selecionado. Nesse caso aqui eu só estou mostrando um novo valor. Eu preciso do inteiro dele. A gente tem um slider para pegar o valor int que ele tem lá dentro. E é isso. Então, para brincar um pouco com esses componentes, esse 1 não é para fazer, tá, pessoal? Pula o 1. Para brincar um pouco com os componentes, vocês começarem a ter uma interação ali, começar a mexer com eles, eu gostaria que vocês tentassem fazer essa janelinha aqui. Então, vai ter... aqui pode ser um label só. Aqui um label e um text field. Um label e botões. Aqui um label e radio buttons. Vocês podem usar o toggle group aqui nesse caso. Checkbox para marcar. E um botão final aqui para submeter isso. Aí assim, quando clicar na submissão, no final ele dá um print, né, do que está acontecendo. Quem quiser adicionar um text area aqui, que nem eu fiz nos exemplos, e dar um append text, também pode. Mas a ideia aqui é vocês começarem a brincar um pouco com isso e verificar como é que funcionam esses... E já comecem a pensar como é que vai ser o projeto de vocês. Então, se vai ser de livros, cadastro de livros, se vai ser de outra coisa. E hoje é isso aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, né? Um exemplo ali, no exercício para fazer? O CSS só não precisa mexer, né? É só para quem quiser fazer uma coisa mais rebuscada ali, né? Mas só mostra porque dá para fazer isso, né? Mas não é obrigatório. Mais alguém? Bom, então se alguém ficou, eu vou parar de gravar agora. Se alguém ficou com alguma questão ainda da instalação, tem alguma dúvida, pode continuar na aula.